Camila Medeiros, a gélida presidente da Medeiros Aeroespacial, perdeu a compostura dentro de um hangar tomado pela luz da manhã. O jato de resgate atrás dela, avaliado em 65 milhões de reais, tremia violentamente diante da diretoria, numa sala cheia de investidores. Marcos Teixeira, um pai solteiro discreto que trabalhava como técnico de manutenção, deu um passo à frente para avisar que o sistema de estabilização tinha sido calibrado errado. Camila arrancou o manual das mãos de um engenheiro e o atirou contra o peito dele, gritando para que ele lesse as instruções. Marcos se ajoelhou, abriu a capa e o hangar ficou em silêncio. O próprio nome dele estava impresso ali. Para descobrir exatamente quem apagou o nome de Marcos Teixeira da história daquela aeronave, acompanhe até o fim. A história começou na Medeiros Aeroespacial, uma empresa privada de aviação, prestes a apresentar seu mais novo jato de resgate diante de uma sala cheia de olhares desconfiados. A demonstração aconteceria dentro de um enorme hangar em São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde a luz do dia entrava pelos portões abertos e iluminava o piso de concreto como um palco montado para julgamento. Aquela nova aeronave de resgate tinha um propósito único: voar direto para dentro de furacões, incêndios florestais e zonas de desastre para evacuar pessoas presas, onde nenhuma aeronave comum ousaria ir. Se a demonstração desse certo, a Medeiros Aeroespacial fecharia um contrato de bilhões de reais com agências federais e organizações internacionais de resgate, um acordo capaz de definir a empresa por uma geração. Camila Medeiros era a jovem presidente por trás dessa ambição. Brilhante e disciplinada, mas fria de um jeito que fazia as pessoas escolherem as palavras com cuidado perto dela. Acreditava em estrutura, em reputação e, acima de tudo, em velocidade. Num canto daquele mesmo hangar, quase ninguém notava um homem, um técnico de manutenção chamado Marcos Teixeira. Falava pouco, chegava mais cedo do que qualquer outra pessoa e reparava em pequenos detalhes que os outros já tinham parado de notar havia muito tempo. Marcos era pai solteiro, embora essa parte da vida dele ficasse dobrada e discreta sob a superfície dos dias, mencionada apenas através da responsabilidade firme que moldava a maneira cuidadosa como trabalhava. O que ninguém naquele hangar lembrava, ou talvez tivesse simplesmente escolhido esquecer, era que Marcos um dia tinha sido o engenheiro-chefe por trás da arquitetura de estabilização do jato, um sistema conhecido internamente como Trava Aero 7. Aquele sistema existia por um único motivo: manter uma aeronave equilibrada quando os motores eram levados ao limite absoluto sob condições violentas e imprevisíveis. Anos antes, um homem chamado Leonardo Vidal tinha se apropriado do projeto de Marcos, tirando silenciosamente o nome dele de todos os manuais oficiais e reformulando a narrativa de um teste mal-sucedido antigo para fazer Marcos parecer o responsável pelo desastre. Jorge Salles, o engenheiro-chefe de longa data, sabia fragmentos da verdade desde aquela época, mas não dissera nada, escolhendo o silêncio porque isso protegia a carreira que tinha passado décadas construindo. Hoje, dentro daquele mesmo hangar iluminado, nada dessa história era visível na superfície. O piso brilhava sob a luz fluorescente. Investidores conversavam perto de mesas de catering e um oficial de ligação militar revisava planilhas de especificações com interesse discreto. Ninguém ali suspeitava que o homem quieto de uniforme de manutenção guardava a única verdade capaz de desfazer tudo o que a empresa tinha construído sobre uma base de roubo e silêncio. O hangar tinha sido organizado como um palco para uma apresentação de alta tecnologia, mais do que uma simples inspeção de aeronave comum. O jato de resgate ficava no centro do piso aberto, a fuselagem brilhando em prata e branco, o compartimento do motor aberto para uma checagem visual final, enquanto engenheiros, investidores e uma delegação militar circulavam ao redor com expectativa silenciosa. Camila entrou com a confiança ensaiada de quem tinha praticado aquele momento por meses, embora sob aquela fachada composta houvesse uma pressão que raramente deixava alguém testemunhar. A consciência de que aquele único contrato poderia decidir o futuro inteiro da empresa.
Marcos ficava perto da borda do hangar, no uniforme de manutenção, ouvindo uma vibração sutil vinda do conjunto estabilizador da cauda, um som fino demais para a maioria das pessoas na sala perceber. Um engenheiro mais jovem, por perto, comentou de passagem que Marcos só precisava limpar graxa e apertar parafusos, que entender a mecânica mais profunda do sistema de propulsão de um jato de resgate estava bem além da função dele. Marcos ignorou o comentário porque outra coisa tinha chamado sua atenção. Um sinal do controle direcional do motor que não batia com o ritmo de resposta esperado do conjunto de asa balanceadora. Atravessou o piso e disse baixinho a Jorge que o teste não deveria prosseguir como programado. A expressão de Jorge mudou no instante em que ouviu, porque alguma parte dele reconhecia que Marcos quase certamente estava certo. Ainda assim, o medo de Leonardo prendia as palavras atrás dos dentes. Leonardo chegou minutos depois, o tom amigável na superfície, embora aproveitasse a oportunidade para diminuir Marcos diante da multidão reunida com facilidade ensaiada. Camila ouviu a troca de uma curta distância e presumiu que Marcos estava simplesmente tentando sabotar uma demonstração que significava tudo para a sobrevivência da empresa dela. Marcos permaneceu calmo e explicou que, se o modo de simulação de resgate fosse ativado, o motor compensaria força na direção errada, uma falha escondida em algum lugar da calibração atual. Camila perguntou a ele, não com maldade, mas de forma direta, que autoridade ele achava que tinha para questionar a equipe de engenharia mais graduada dela. Leonardo respondeu antes que Marcos pudesse, alegando que o homem tinha histórico de problemas disciplinares e não podia ser confiado perto de equipamento sensível. Camila hesitou por apenas um segundo antes de dar a ordem para prosseguir com o teste como planejado. Marcos não disse mais nada. Apenas olhou para a aeronave, entendendo com uma certeza silenciosa que, em poucos minutos, a falha que tinha sido enterrada dentro daquele manual apareceria na frente de todos ali no hangar, estivessem preparados ou não. Os investidores se acomodaram nos assentos de observação junto à parede do hangar, e o oficial de ligação militar ergueu um tablet para registrar as leituras de telemetria, enquanto a equipe preparava a sequência de ignição. Jorge se moveu até a estação de controle com tensão visível nos ombros, olhando uma vez para Marcos como se esperasse um sinal de que tudo ainda pudesse ser interrompido. Leonardo, enquanto isso, se posicionou perto de Camila, pronto para narrar a conquista como se fosse dele mesmo assim que os motores se provassem estáveis. Um técnico anunciou a contagem regressiva e o hangar caiu naquele silêncio particular que precede todo o teste de alto risco, um silêncio grosso bastante para que até passos pequenos soassem altos contra o concreto. O motor rugiu e o som se espalhou pelo hangar numa onda que fez vários investidores instintivamente darem um passo para trás. Nos primeiros segundos, todas as leituras nas telas de diagnóstico pareciam estáveis, e Camila se permitiu um pequeno suspiro de alívio, convencida de que os avisos de Marcos não passavam da imaginação de um homem excessivamente cauteloso. Leonardo aproveitou o momento para começar sua apresentação, dizendo à sala que o sistema Trava-Aero 7 permitiria que aquele jato de resgate funcionasse com confiabilidade nas condições mais severas imagináveis. Marcos ficava alguns passos atrás da multidão, a atenção completamente fixada na asa balanceadora e no conjunto de válvulas de pressão montado perto da cauda. Notou a vibração começar a sair do ritmo, um padrão que reconheceu na hora, porque espelhava exatamente a falha que tinha destruído sua carreira anos antes. Marcos deu um passo à frente e pediu, desta vez com firmeza, que o teste fosse interrompido imediatamente. A segurança se moveu para bloquear o caminho dele antes que pudesse chegar à estação de controle. A raiva de Camila explodiu, certa de que ele estava prestes a humilhá-la na frente das mesmas pessoas cuja confiança ela mais precisava. Marcos disse a ela claramente que, se o motor mudasse para o modo de alta carga, o sistema empurraria uma contraforça na direção errada e poderia fraturar o eixo de propulsão inteiro. Leonardo o interrompeu, insistindo que Marcos simplesmente não entendia o manual atualizado.
Naquele exato momento, o motor soltou um chiado agudo. A fuselagem tremeu violentamente, e ferramentas caíram de uma mesa técnica próxima no chão de concreto. Um engenheiro inseriu o comando de desligamento, mas o sistema respondeu tarde demais. Investidores recuaram da aeronave, e o oficial de ligação militar exigiu uma explicação num tom que não deixava espaço para demora. O medo de Camila cresceu, e em vez de deixar transparecer, ela o converteu instantaneamente em fúria. Arrancou o manual das mãos do engenheiro-chefe e o atirou contra o peito de Marcos com uma força que assustou todos por perto. Gritou para que ele lesse as instruções, chamando-o de imbecil na frente de toda a multidão reunida. O hangar caiu num silêncio absoluto. Marcos não reagiu ao insulto de jeito nenhum. Se abaixou, pegou o manual do chão, limpou a poeira da capa e então, devagar, deliberadamente, virou-o para a primeira página, diante da expressão atônita de Camila. Atrás de Camila, os investidores trocavam olhares desconfortáveis, sem saber se estavam testemunhando uma falha técnica ou um desastre de relações públicas se formando. As mãos de Jorge tremiam levemente na estação de controle, dividido entre o instinto de intervir e anos de silêncio habitual. A expressão de Leonardo vacilou por um instante, um lampejo mais parecido com alarme do que confiança, embora ele o enterrasse rapidamente sob a compostura de sempre. O oficial de ligação militar baixou o tablet e observou Marcos com novo interesse, sentindo que o que estava prestes a se desenrolar importava muito mais que a demonstração roteirizada que tinha vindo observar. Um investidor mais jovem, no fundo, murmurou que nunca tinha visto um funcionário de manutenção comandar uma sala daquele jeito, e ninguém por perto ofereceu resposta. A temperatura no hangar pareceu cair, não por nenhuma mudança no ar, mas pela súbita percepção coletiva de que tudo o que achavam entender sobre aquele projeto podia estar errado. Os dedos de Camila se apertaram na borda do manual, a mente correndo por todo o relatório que já tinha assinado sem ler de perto o suficiente. Tinha confiado completamente em Leonardo, tinha construído todo o entendimento sobre o Travaero 7 na palavra dele, e agora aquela confiança parecia areia escorrendo entre os dedos na frente das mesmas pessoas que ela mais precisava impressionar. Na capa do manual original do Travaero 7, o nome do autor principal estava impresso em letras pretas simples: Marcos Teixeira. Camila congelou, certa por um momento de que os olhos a tinham enganado. Puxou o manual de volta e estudou as linhas com mais cuidado, como se a tinta pudesse se rearranjar em algo menos impossível. Leonardo falou rápido, insistindo que aquilo era apenas um documento desatualizado, sem valor remanescente para o programa atual. Marcos respondeu com calma que não apenas tinha escrito aquele manual, como também tinha projetado o mecanismo central de estabilização do Travaero 7 desde o início. O oficial de ligação militar perguntou, com confusão evidente, por que o autor de um sistema tão crítico estava atualmente de uniforme de manutenção dentro daquele hangar. Jorge finalmente encontrou a voz e confirmou que Marcos um dia tinha sido o engenheiro contratado mais importante em todo o projeto. Camila se virou para Jorge, o choque endurecendo rapidamente em raiva. Jorge admitiu que Marcos tinha sido culpado por uma falha de teste antiga anos antes, apesar de ter avisado a equipe sobre exatamente aquela falha de antemão. Leonardo descartou a acusação como calúnia, a voz subindo com indignação ensaiada. Marcos se recusou a se envolver na discussão porque a aeronave atrás deles ainda estava tremendo. Pediu a Camila 90 segundos, um conjunto de ferramentas isoladas e acesso a um painel de controle secundário. Camila hesitou, ciente de que confiar em Marcos agora significava admitir que tinha acabado de humilhar a pessoa errada na frente de todo mundo que importava para a empresa dela. Mas o barulho do motor ficava mais perigoso a cada segundo, e ela não tinha alternativa real. Deu um único aceno relutante. Marcos abriu um painel técnico embaixo da barriga da aeronave, um ponto de acesso de emergência oculto que só o projetista original do sistema saberia que existia.
Enquanto a atenção da sala permanecia fixa em Marcos e no jato tremendo, Leonardo escapuliu discretamente em direção à sala de dados, pretendendo apagar todo vestígio de sua adulteração no manual antes que alguém pensasse em procurar. Camila pegou o movimento pelo canto do olho e o observou ir. Uma suspeita fria e desconfortável começou a se formar na mente dela, uma que ainda não estava pronta para nomear em voz alta, mas que não a deixaria em paz pelo resto daquela manhã. Um investidor perto da frente se inclinou para uma colega e sussurrou uma pergunta sobre se a demonstração precisaria ser inteiramente reagendada, e a colega apenas balançou a cabeça, incapaz de oferecer resposta. O oficial de ligação militar se aproximou da aeronave, observando as mãos de Marcos se moverem com uma precisão que parecia completamente em desacordo com o uniforme de manutenção que ele vestia. Jorge ficou paralisado perto do painel de controle, dividido entre lealdade antiga a Leonardo e uma culpa crescente que esperava anos para vir à tona. Em algum lugar atrás deles, uma técnica júnior registrava discretamente o horário de tudo que se desenrolava, sentindo que aquele momento importaria depois, mesmo sem entender ainda o porquê. Camila se pegou repassando cada reunião que já tinha tido com Leonardo, procurando um momento em que pudesse ter percebido o engano antes, se simplesmente tivesse feito mais uma pergunta. Lembrava como ele tinha falado de forma convincente sobre margens de segurança e rigor de engenharia, como tinha aceitado facilmente a versão dele dos fatos sem exigir verificação independente. Agora parada naquele mesmo hangar onde o futuro da empresa seria decidido, entendia que tinha depositado a confiança no homem errado por tempo demais. A percepção não chegou com suavidade. Aterrissou com o peso de cada decisão que ela tinha tomado baseada numa mentira que nunca pensara em questionar. Marcos trabalhava sob a barriga da aeronave enquanto o motor rugia acima dele, dando instruções curtas e claras a cada engenheiro sem um traço de pânico na voz. Ordenou que o módulo de autocompensação fosse desativado e o sistema mudado para o modo mecânico de estabilização reserva. Um dos engenheiros disse a ele que o manual atualizado não continha modo nenhum assim. Marcos respondeu simplesmente que alguém tinha removido deliberadamente da versão mais nova. Camila ouviu aquela frase e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Marcos abriu a porta técnica oculta e conectou um dispositivo de diagnóstico direto no núcleo do Trava Aero 7. A leitura apareceu devagar na tela portátil, revelando que o algoritmo de compensação tinha sido alterado de um jeito que fazia o sistema responder de forma incorreta sob pressão. Ele reduziu a pressão de resposta passo a passo, travou o eixo do motor e guiou a asa balanceadora de volta a uma posição de repouso segura. O tremor violento diminuiu aos poucos. A fuselagem parou de tremer. Uma espécie de alívio ofegante varreu o hangar, quieto e pesado de uma vez. Marcos largou as ferramentas e declarou claramente que a falha nunca tinha pertencido à aeronave em si, mas ao manual que tinha sido deliberadamente alterado. Leonardo voltou naquele momento, exigindo que a segurança escoltasse Marcos para fora do hangar, pelo que chamou de interferência não autorizada. Camila quase deu a ordem por hábito, mas se conteve antes que as palavras saíssem da boca. Perguntou a Marcos, em vez disso, por que ele não tinha falado a verdade antes. Marcos respondeu que tinha tentado por 2 anos, mas os e-mails dele sumiam. Os relatórios eram enterrados. O nome dele tinha sido apagado de todo o registro oficial ligado ao projeto. Eduarda Graça, parada perto do fundo da multidão, empalideceu, porque lembrava de ter visto um arquivo estranhamente parecido passar pela mesa dela uma vez. Marcos pediu que alguém puxasse imediatamente o histórico completo de revisões do manual. Camila deu a ordem para bloquear todo o arquivo de dados de aviação sem demora. Leonardo entendeu naquele instante que a máscara cuidadosa que tinha usado por anos finalmente tinha começado a rachar na frente de todos que importavam. Jorge se aproximou de Marcos, a voz baixa, e admitiu que suspeitava de que algo estava errado muito antes daquele dia, mas tinha faltado coragem para confrontar Leonardo diretamente. Marcos escutou sem oferecer perdão nem culpa,
focado em vez disso nas leituras do motor, ainda se estabilizando na tela à sua frente. O oficial de ligação militar se aproximou de Camila e perguntou, discretamente, se a frota inteira de jatos de resgate atualmente em produção carregava o mesmo firmware alterado. Camila ainda não tinha resposta, e a incerteza na expressão dela disse à sala mais do que qualquer palavra poderia. Eduarda começou a puxar arquivos de pessoal de um arcando qualquer registro que confirmasse o que já suspeitava sobre o papel original de Marcos no projeto. Um engenheiro jovem, observando de longe, perguntou baixinho a outro técnico como alguém com a habilidade óbvia de Marcos tinha acabado alocado no trabalho de manutenção, para começo de conversa. Nenhum dos dois tinha resposta, embora agora ambos suspeitassem que a verdade era bem mais sombria que um simples revés de carreira. Camila ouviu a pergunta e sentiu ela se instalar de forma desconfortável no peito. Um lembrete pequeno de que a empresa inteira tinha falhado em notar o que estava acontecendo às claras havia anos. Resolveu em silêncio que, depois que aquela crise passasse, revisaria pessoalmente cada engenheiro que tivesse sido silenciosamente afastado sob circunstâncias que já não faziam sentido para ela. Camila moveu a equipe de crise inteira para a sala de controle escondida na parede dos fundos do hangar. Eduarda reabriu os arquivos jurídicos antigos ligados ao projeto Travaero 7, buscando página por página qualquer coisa que explicasse o que tinha acontecido. Encontrou um antigo acordo de confidencialidade que um dia tinha sido usado para forçar a saída de Marcos da divisão de projetos por completo. Marcos deu um breve relato do próprio passado, explicando que tinha desenvolvido uma camada protetora projetada para impedir que o motor compensasse na direção errada sempre que os sensores ficassem pouco confiáveis. Leonardo, na época, tinha pressionado para que ele ignorasse aquela falha para que o cronograma de lançamento se mantivesse. Marcos tinha se recusado a assinar aprovando o sistema como seguro. Pouco depois, um teste tinha sido deliberadamente rodado, usando uma versão defeituosa do firmware. Leonardo transferiu a culpa para Marcos, custando a ele o cargo de engenheiro e o forçando de volta à indústria através de uma função de manutenção. Camila precisava de evidências, não apenas de uma história contada depois dos fatos, por mais convincente que soasse. Eduarda localizou uma cadeia de e-mails antigos cuja informação de remetente tinha sido discretamente alterada. Jorge se lembrou da noite exata em que os arquivos originais tinham desaparecido, lembrando que Leonardo tinha sido a única pessoa com acesso naquele momento. Um alerta do sistema piscou na tela principal, avisando que alguém estava logado sem autorização a partir de uma sala de servidor secundária. Marcos deduziu na hora que Leonardo estava tentando apagar os registros de revisão do manual antes que alguém pudesse examiná-los de perto. Camila, Marcos e uma dupla de segurança se moveram rápido em direção àquela sala de servidor nos fundos do hangar. Leonardo tinha trancado a porta de vidro por dentro. No monitor atrás dele, um processo de exclusão já estava rodando. Leonardo riu friamente, dizendo a eles que, assim que os dados sumissem, Marcos continuaria sendo apenas um técnico de manutenção tagarela pelo resto da carreira. Marcos olhou para cima, para a fiação correndo pelo teto, e percebeu que aquela sala auxiliar ainda usava um circuito de emergência que ele mesmo tinha projetado anos antes. Pediu a Camila mais uma vez que confiasse nele só um pouco mais. Eduarda ficou por perto, o tablet já aberto no acordo de confidencialidade que tinha encontrado minutos antes, pronta para comparar a linguagem contra qualquer coisa que surgisse a seguir. Os seguranças se posicionaram perto da porta de vidro, observando Leonardo através da superfície refletida enquanto ele trabalhava freneticamente no terminal lá dentro. Camila sentiu o pulso acelerar, dividida entre o instinto de invadir a porta imediatamente e a consciência de que Marcos claramente entendia aquele sistema melhor que qualquer outra pessoa presente. Jorge ficava alguns passos atrás, a confissão de mais cedo ainda pairando no ar entre eles, incerto se a honestidade tinha chegado tarde demais para importar.
Em algum lugar acima deles, o circuito de emergência zumbia baixinho, um pedaço de infraestrutura que tinha esperado anos exatamente por aquele momento para provar seu propósito. A voz de Leonardo chegava fraca através do vidro, carregada de uma desesperação que não estava ali minutos antes, quando ele ainda acreditava que controlava a narrativa. Gritou que nada daquilo importaria assim que os arquivos sumissem, que a palavra de um técnico de manutenção jamais superaria anos de reputação cuidadosamente construída. Camila o escutou e sentiu algo frio se instalar no peito, o reconhecimento de que o homem em quem tinha confiado as operações por anos nunca tinha hesitado, nenhuma vez, em sacrificar outra pessoa para se proteger. Marcos trabalhava firme através do barulho, imune aos gritos, o foco inteiramente na sequência de conexões à sua frente. Abriu uma caixa de junção de emergência montada logo fora da sala de servidor e começou a trabalhar com movimentos rápidos e deliberados. Camila o observava de perto e pela primeira vez reconheceu a precisão de um engenheiro de verdade, e não a do técnico descuidado que tinha presumido que ele fosse por meses. Dentro da sala, Leonardo empurrou o processo de exclusão para rodar mais rápido, a compostura rachando a cada segundo que passava. Eduardo avisou que tinham menos de 1 minuto antes que tudo sumisse permanentemente. Marcos explicou que o projeto original do sistema incluía um banco de memória à prova de adulteração, construído especificamente para preservar cada mudança já feita no manual e no... Camila perguntou por que uma proteção tão crítica estava ausente da versão atual do manual por completo. Marcos olhou para Leonardo através do vidro e respondeu que estava ausente porque preservava as digitais da pessoa que tinha traído o projeto. Reconectou o circuito e ativou um comando de congelamento de dados pelo sistema auxiliar. O processo de exclusão parou abruptamente aos 97% de conclusão. A porta da sala de servidor destrancou automaticamente. A segurança entrou e conteve Leonardo antes que ele pudesse alcançar qualquer outra coisa no terminal. Os dados recuperados revelaram que Leonardo tinha apagado o nome de Marcos do manual, removido inteiramente a camada de estabilização de emergência e transferido o crédito de autoria para a própria equipe sem hesitar. Pior ainda, tinha vendido uma versão simplificada do projeto para um contratante rival, por lucro pessoal. Camila ficou em silêncio atônito, finalmente entendendo a extensão total de como tinha sido manipulada por anos sem nunca perceber. Leonardo insistiu que tudo o que tinha feito era simplesmente uma estratégia para salvar a empresa de ficar atrasada no cronograma. Marcos respondeu baixinho que na aviação uma única linha apagada dentro de um manual podia silenciosamente se transformar num funeral, em vez disso. A sala caiu em silêncio completo depois daquelas palavras. Camila suspendeu Leonardo ali mesmo, sem hesitação nem cerimônia. Marcos então avisou a ela de algo ainda mais perigoso, que o mesmo firmware defeituoso talvez já estivesse instalado em outras aeronaves ainda em teste em outros pontos da propriedade. Se mesmo um daqueles jatos rolasse para a pista naquele mesmo dia, uma catástrofe de verdade ainda poderia acontecer antes que alguém tivesse chance de impedir. Eduarda começou imediatamente a imprimir os arquivos recuperados, ciente de que cópias físicas importariam tanto quanto as digitais assim que advogados e investigadores entrassem em cena. Jorge se ofereceu para ajudar a identificar quais aeronaves tinham recebido a atualização de firmware comprometida, trabalhando rápido por um registro de manutenção que Leonardo nunca tinha pensado em alterar. O oficial de ligação militar, que tinha testemunhado todo o confronto, discretamente deu um passo ao lado para fazer uma ligação para o próprio comando, ainda incerto se aquele incidente permaneceria um assunto corporativo privado ou se tornaria algo bem maior. Camila sentiu o peso completo daquela manhã se instalar de uma vez. A humilhação de ter atirado o manual em Marcos, agora inseparável do alívio de ter evitado por pouco um desastre. Olhou para ele e pela primeira vez desde que se conheceram, viu não um técnico de manutenção, mas o homem que tinha protegido silenciosamente a empresa dela por anos sem reconhecimento nem agradecimento.
A segurança escoltou Leonardo para fora da sala de servidor, algemado, o protesto dele, ficando mais fraco conforme os arquivos recuperados, passavam na tela atrás dele para qualquer um ver. Camila o observou ir sem nenhum traço de satisfação. Apenas uma tristeza pesada e exausta por quanto tempo tinha se permitido ser enganada. Marcos guardou as ferramentas em silêncio, ciente de que o perigo daquele dia estava longe de terminar, com outras aeronaves ainda esperando em algum lugar da propriedade. Olhou para Camila e disse a ela, sem nenhum ressentimento na voz, que o trabalho de verdade estava apenas começando. Camila reuniu uma equipe de emergência direto dentro do hangar minutos depois da prisão de Leonardo. Vários membros da diretoria queriam adiar qualquer divulgação pública da falha, preocupados que admitir a verdade agora custaria o contrato inteiro. Marcos disse a eles, claramente, que qualquer um ainda pensando em preço de ações antes da segurança da tripulação não tinha nada a fazer construindo aeronaves. Um membro da diretoria perguntou, com irritação visível, por que um técnico de manutenção comum merecia ser ouvido. Camila olhou o homem direto nos olhos e lembrou a ele que aquele mesmo técnico de manutenção tinha acabado de salvar uma aeronave de 65 milhões de reais da destruição. Aquele momento marcou uma virada real para Camila. O instante em que ela começou a proteger a verdade em vez de proteger as aparências. Marcos revisou rapidamente a lista de toda a aeronave que tinha recebido a atualização mais nova de firmware. 3 jatos ficavam na zona secundária de testes e um deles já estava sendo rebocado para a pista para o voo programado. Marcos delineou um plano na hora: bloquear atualizações remotas, restaurar a camada original de estabilização do Trava Aero 7 e inspecionar manualmente cada conjunto de motor antes que qualquer coisa deixasse o solo. Jorge o ajudou sem hesitar, oferecendo um pedido de desculpas público pelo longo silêncio. Marcos ainda não o tinha perdoado por completo, mas aceitou a ajuda mesmo assim, porque segurança importava mais que qualquer rancor pessoal naquele momento. Eduarda continuava reunindo provas contra Leonardo, construindo um caso que ficava mais forte a cada documento descoberto. Leonardo tentou ligar para um associado externo pedindo ajuda, mas a chamada foi interceptada antes de se conectar. Camila descobriu que Leonardo também tinha preparado documentos falsificados, destinados a jogar a culpa nela pessoalmente, caso alguma aeronave caísse durante os testes. Entendeu com uma clareza fria que ele tinha estado pronto para sacrificar tanto ela quanto Marcos sem pensar 2 vezes. Marcos e a equipe técnica correram em direção à pista, determinados a parar aquela terceira aeronave antes que os motores chegassem à potência máxima. Atrás deles, a sala de crise permanecia tensa, membros da diretoria trocando olhares desconfortáveis enquanto a realidade da situação se instalava por completo. Um diretor perguntou baixinho a Eduarda se a empresa ainda conseguiria salvar a reputação depois que o público soubesse quão perto o desastre tinha chegado. Eduarda respondeu com honestidade que a reputação dependeria inteiramente de quão transparentes fossem nas próximas horas, e não de quão bem conseguissem esconder a verdade. Camila ouviu a troca e sentiu um lampejo de algo parecido com clareza, a sensação de que as escolhas que fizesse nos minutos seguintes definiriam o tipo de executiva que realmente queria ser. A segurança escoltou Leonardo até uma sala de retenção perto da ala administrativa, os protestos dele ficando mais silenciosos a cada passo, como se finalmente entendesse que não restava versão nenhuma dos fatos capaz de salvá-lo. Jorge chamou pelo rádio a equipe da pista à frente, instruindo que segurassem a aeronave no lugar até Marcos chegar, embora não oferecesse explicação além da palavra emergência, na esperança de que fosse suficiente para ganhar o tempo de que precisavam. O sol subia mais alto sobre o pátio, enquanto o grupo de Marcos cruzava o pavimento aberto entre o hangar e a pista, o calor subindo visivelmente do concreto em linhas trêmulas. Um membro da equipe de solo os avistou se aproximando e imediatamente interrompeu o procedimento de reboque sem esperar mais instruções,
sentindo só pela velocidade do passo de Marcos que algo sério estava acontecendo. Camila acompanhava o ritmo dele o tempo todo, já não pensando em contratos nem investidores, focada apenas em chegar àquela aeronave antes que os motores subissem para uma potência perigosa. Cada passo naquele pátio parecia mais pesado que o anterior, carregando o peso completo de tudo que aquela manhã já tinha revelado. A aeronave de teste já tinha sido rebocada para fora do hangar, os motores auxiliares começando a girar de acordo com o cronograma original do dia. A tripulação de voo não fazia ideia de que o firmware em que confiava carregava uma falha oculta e perigosa. Camila deu a ordem para interromper o voo, mas o líder de teste pediu confirmação formal, já que o comando tinha chegado mais tarde do que o protocolo normalmente permitia. Camila assumiu total responsabilidade publicamente, afirmando com clareza que a aeronave corria risco de perder estabilidade e não podia decolar em circunstância alguma. Marcos abriu um painel de acesso secundário na fuselagem e descobriu que aquela versão específica do firmware era ainda mais perigosa que a instalada no hangar. Leonardo tinha programado um modo de falha retardada, projetado para que a avaria só aparecesse depois que a aeronave alcançasse a altitude pretendida de teste. Se Marcos não tivesse pego a tempo, a tripulação inteira poderia ter enfrentado uma situação genuinamente fatal. Camila o observou trabalhar sob o sol forte do meio-dia, e finalmente entendeu que o homem que um dia tinha descartado por completo tinha passado anos protegendo silenciosamente uma empresa que nunca uma vez pensara em protegê-lo de volta. Eduarda entregou a Camila o arquivo pessoal original recuperado do arquivo morto. Dentro havia evidência clara de que Marcos tinha enviado dezenas de avisos ao longo dos anos, cada um descartado e rotulado como excedendo a autoridade dele. Marcos um dia tinha recusado uma oferta de acordo especificamente porque aceitá-la exigiria admitir publicamente uma culpa que nunca de fato carregou. Escolheu o trabalho de manutenção em vez disso, valorizando emprego estável, dignidade pessoal e permanecer perto de uma indústria com a qual ainda se importava profundamente. Camila quis se desculpar imediatamente, mas Marcos disse a ela que desculpas podiam esperar até que toda a aeronave na propriedade estivesse confirmada segura. Aquela única frase a deixou quieta e humilhada. Chegou a notícia de que uma quarta aeronave, estacionada numa instalação de teste distante, já tinha começado a própria sequência de partida. Marcos decidiu, sem hesitar, que precisava ir até lá pessoalmente. Camila insistiu em ir junto, sem vontade de ficar para trás enquanto outra equipe enfrentava o mesmo perigo oculto que a equipe da pista tinha escapado por pouco. Jorge se juntou a eles também, carregando um kit portátil de diagnóstico e uma determinação crescente de reparar os anos que tinha passado calado. A tripulação de voo na pista, agora em segurança em solo, observou o grupo partir com uma mistura de confusão e gratidão, sentindo que tinham escapado por pouco de algo que nenhum deles entendia por completo ainda. Eduarda ficou para trás para coordenar com as equipes jurídica e de segurança, garantindo que todo o arquivo recuperado fosse devidamente protegido antes que os associados de Leonardo fora da empresa tivessem qualquer chance de interferir. Um comboio de veículos partiu do hangar principal, levando Marcos, Camila e Jorge em direção à instalação secundária de teste, enquanto o sol do meio-dia subia mais alto sobre o pátio de São José dos Campos. Durante o trajeto, Camila perguntou a Marcos, baixinho, como ele tinha conseguido se manter tão calmo por anos de descrédito e ser deixado de lado. Marcos respondeu que raiva não teria consertado um único estabilizador nem salvado uma única tripulação, e que, em algum ponto do caminho, tinha decidido que competência importava mais para ele do que ser acreditado. Jorge escutava do banco de trás, sem dizer nada, embora a resposta claramente se instalasse em algum lugar fundo e desconfortável dentro dele. Camila se pegou estudando o perfil de Marcos enquanto ele observava a estrada à frente, imaginando quantas outras pessoas na empresa dela tinham aprendido a sobreviver ficando quietas e simplesmente fazendo o trabalho bem, apesar de tudo trabalhando contra elas.
Marcos, Camila, Jorge e a equipe técnica chegaram à instalação secundária de teste bem quando a quarta aeronave se preparava para rodar os motores em alta carga. Marcos ordenou uma parada imediata. Leonardo, ainda contido pela segurança no hangar principal, continuava gritando por uma linha monitorada que Marcos estava tentando deliberadamente destruir a empresa. Camila exigiu que o registro de firmware fosse exibido publicamente diante da diretoria, da delegação militar e dos investidores restantes reunidos ao redor de uma tela temporária. Marcos colocou o manual original ao lado da versão alterada, para que todos presentes vissem. Apontou cada linha apagada uma por uma, a camada de estabilização de emergência, o limite de compensação de força e a porta de memória à prova de adulteração que um dia tinha protegido o sistema inteiro. Então abriu o registro de revisão do firmware, onde as credenciais de acesso de Leonardo apareciam em detalhe inconfundível. Jorge confirmou que aquelas credenciais específicas pertenciam apenas a pessoal executivo sênior. Eduardo apresentou documentação jurídica, mostrando que Leonardo tinha transferido a autoria para longe de Marcos usando papelada falsificada. Leonardo perdeu a compostura por completo e soltou que Marcos deveria ter desaparecido da indústria da aviação 2 anos antes. Aquela única frase virou confissão diante de numerosas testemunhas. Camila anunciou que a Medeiros Aeroespacial recolheria imediatamente todo o manual alterado, suspenderia por completo o lançamento comercial e cooperaria integralmente com qualquer investigação que se seguisse. Vários membros da diretoria protestaram, citando as enormes perdas financeiras que tal decisão causaria. Camila respondeu que o verdadeiro custo era o que acontecia quando uma empresa de aviação escolhia ignorar a única pessoa dizendo a verdade. Marcos terminou a correção final no sistema da quarta aeronave. O motor funcionou suavemente. A asa balanceadora respondeu com precisão perfeita. Dessa vez não houve aplauso ansioso, apenas o silêncio quieto e grato de pessoas que entendiam exatamente quão perto tinham chegado da tragédia. O oficial de ligação militar se aproximou de Camila depois e disse a ela claramente que a agência dele precisaria de um relato completo, por escrito de tudo o que tinha acontecido naquele dia, desde o roubo original do projeto até a tentativa de encobrimento. Camila concordou sem hesitar, entendendo que transparência agora importava mais que qualquer contrato jamais poderia importar. Jorge ficou perto de Marcos enquanto a equipe desligava a quarta aeronave, agradecendo baixinho por ter permitido a ajuda, apesar de tudo que tinha acontecido entre eles. Eduarda começou a coordenar com uma assessoria jurídica externa, preparando o registro probatório completo para quaisquer processos legais que viessem nas semanas seguintes. A notícia do incidente se espalhou rápido pela empresa, e no início da tarde engenheiros de todos os departamentos perguntavam baixinho como uma história como a de Marcos tinha passado despercebida por tanto tempo. Um diretor sênior que tinha protestado mais alto contra o recolhimento se viu, na semana seguinte, revisando os mesmos registros de firmware que Marcos tinha exposto. E ao fim daquela revisão, já não tinha argumento nenhum sobrando. Camila fez uma reunião breve com os membros restantes da diretoria naquela tarde, delineando um plano de divulgação total para reguladores e para o público, em vez de deixar a história vazar aos poucos por fontes externas. Marcos voltou brevemente ao hangar original para checar a primeira aeronave, aquela que tinha começado toda a sequência de eventos daquela manhã, e a encontrou parada quieta sob a iluminação normal. A violência de mais cedo nada além de uma lembrança agora. Semanas depois, Leonardo enfrentou acusação formal por fraude de engenharia, roubo de propriedade intelectual e ocultação de riscos de segurança da aviação. A Medeiros Aeroespacial passou por uma investigação interna extensa que tocou quase todo o departamento ligado ao programa Trava Aero 7. Camila não fugiu da responsabilidade.
Reconheceu publicamente que uma cultura de arrogância dentro da própria empresa tinha empurrado um engenheiro brilhante para a posição mais baixa disponível, simplesmente porque era mais fácil do que enfrentar uma verdade desconfortável. Marcos foi formalmente convidado a voltar como diretor de segurança de voo da empresa, um cargo criado especificamente por causa do que ele tinha provado naquele dia. Não aceitou imediatamente. Em vez disso, colocou 3 condições antes de concordar com qualquer coisa. Todo aviso técnico seria revisado abertamente, em vez de descartado a portas fechadas. Todo manual carregaria o nome do verdadeiro autor sem exceção. Nenhum contrato, não importa o valor, seria colocado acima das vidas de uma tripulação de voo novamente. Camila concordou com cada condição diante da diretoria inteira, sem hesitação nem negociação. Jorge se desculpou com Marcos mais uma vez, dessa vez em particular, pelos anos de silêncio que tinham custado tanto a ele. Marcos disse que o silêncio causava dano de verdade, mas se Jorge passasse o resto da carreira protegendo engenheiros mais jovens do mesmo destino, ele não guardaria ressentimento duradouro contra ele. Eduarda entregou a Marcos os direitos de autoria totalmente restaurados e a documentação de patente ligada ao projeto original dele. A cena final da história voltou ao mesmo hangar, agora banhado de luz do dia mais uma vez. O jato de resgate passou por outro teste, dessa vez sem encenação teatral, apenas uma equipe técnica genuína seguindo protocolos rigorosos de segurança do início ao fim. Camila ficou diante dos engenheiros reunidos e formalmente apresentou Marcos como o projetista original do sistema Trava Aero 7. Marcos olhou para o manual novo em cima da mesa técnica à sua frente. Na capa, o nome dele aparecia claro e permanente. Camila disse muito pouco. Simplesmente colocou o manual nas mãos dele com respeito quieto e genuíno. Marcos fechou a capa devagar. Dentro daquele mesmo hangar vasto, ninguém jamais conseguiria apagar o nome dele de novo. Lá fora, o sol de São Paulo subia mais alto sobre a pista, e os portões do hangar ficavam abertos para o ar morno da tarde. Engenheiros se moviam pelas checklists com uma nova seriedade quieta, cientes de que cada assinatura que colocavam num documento agora carregava peso de verdade. Camila caminhava pelo piso devagar, parando de vez em quando para conversar com técnicos que mal tinha reconhecido no passado, fazendo perguntas e realmente escutando as respostas. Marcos voltou à antiga bancada de trabalho uma última vez, reunindo as poucas ferramentas pessoais que tinha guardado ali durante os longos anos de ser ignorado. Levaria elas para o novo escritório no fim do corredor, uma lembrança de onde tinha começado e de quão longe a honestidade sozinha o tinha levado. Jorge o observou ir e pela primeira vez em anos sentiu algo próximo de paz se instalar sobre o hangar onde tinha trabalhado a maior parte da carreira. Toda indústria tem a própria versão de um Marcos Teixeira, uma pessoa quieta que um dia disse a verdade e foi punida por isso em vez de agradecida. Talento nem sempre se anuncia alto. E às vezes a pessoa que guarda a resposta está parada no canto da sala, vestindo um uniforme comum que ninguém se dá ao trabalho de notar. Crédito de verdade não é sobre aplausos num hangar lotado. É sobre um nome finalmente impresso onde sempre pertenceu. Se essa história de paciência, honestidade e maestria silenciosa mexeu com algo em você, lembre-se de que dignidade restaurada vale mais que qualquer contrato, qualquer título, ou qualquer momento de elogio público jamais poderia valer. Carregue esse pensamento com você da próxima vez que ficar tentado a julgar alguém pelo uniforme que ele por acaso está vestindo.